Almas queridas, que façamos jus, mais uma vez, ao amor e à compaixão que a infinita misericórdia tem por todos nós. E, fundamentalmente, que ampliemos a nossa capacidade de percepção para nos aproximar cada vez mais da perspectiva que o Cristo cósmico tem de cada um de nós. Porque aqueles que adentramos pelo portal de uma casa espírita, pressupõe-se que estejamos despertos. E despertar para a nossa realidade intrínseca de espírito imortal é uma profunda responsabilidade. Porque não tem volta, meus irmãos. O compromisso é realmente extraordinário. Felizes estamos por conseguimos ajustar a nossa agenda. É uma dificuldade muito grande. Nós voltamos a estudar, inclusive. Estamos fazendo um sonho antigo que era graduar-nos em psicologia. Estamos fazendo. 40 anos depois que deixamos a escola, voltamos à universidade. E isso tem nos causado um certo obstáculo para que a gente possa vir abraçá-los temporariamente. Mas sempre que isso é possível, agora o Felipe está nos dizendo que faz 2 anos, incrível, né? Não poderia ter acontecido, mas acontece. Cá estamos, como temos feito também com as outras sociedades da regional, porque também temos compromisso às quartas-feiras num grupo de estudo que trata-se de Conhece-te a Ti Mesmo. Como temos um grupo de estudo na segunda-feira, tratando de espiritismo e psicologia profunda, né? Nós estamos com compromisso. Na quinta e na sexta noite, a gente tem aulas na universidade também. Pois bem, feito esse preâmbulo, os senhores não estranham, porque o que nós estamos trazendo para cá hoje, eu sempre gosto de fazer isso, é um plano piloto. A obra que estamos tratando, que a benfeitora publicou em 2010, a benfeitora publicou a obra Vitória sobre a Depressão. E é meia desconsiderada, inclusive, no movimento espírita. Ela escreve 30 capítulos na obra para dizer como é que nós entramos e como é que nós saímos da encrenca, né? E hoje eu não vou entrar na obra propriamente dita, mas eu vou entrar no prefácio da obra para aguçá-los a buscar a obra em si. O nosso objetivo é esse, porque ela está parada nas estandes, nas livrarias e ninguém está se tocando. Que a benfeitora fez um gesto de amor extremo por nós. Ela publicou uma obra, Como é que se vence a depressão. Mas antes ela diz como é que entra, por que entra e como é que sai. Eu não sei se vai interessar vocês. Aqui em Capitão vai ver que não tem ninguém com problema de depressivo. Não deve ter, né? Eu estou brincando, obviamente. Nós vamos ver que não é bem assim o negócio, né? Pois bem, o que nós queremos ver, e é possível que até meia-noite a gente conclua, é um estudo, né? Tem um pouquinho de tolerância, de paciência, porque nós vamos ver as considerações e o contributo terapêutico do Espiritismo, que o Espiritismo é o sol das nossas vidas. E nós vamos ver como é que isto é abordado do ponto de vista espírita, né? Muito interessante realmente. Então nós não vamos nos aprofundar muito, não vamos entrar nos capítulos da obra, mas os senhores vão ter hoje um gostinho pelo prefácio da obra, porque no prefácio a benfeitora apresenta a que vem a obra. Ela diz o objetivo a ser alcançado. E pasme, meus irmãos, aqueles que mergulharam nesse manancial de luz que ela propõe, gradativamente estão revertendo o processo. Mas tem um ônus, obviamente. Tem que ter aí alguma coisa em troca, pelo menos a nossa vontade de superar essa contingência. Vamos ver de que se trata então. Ver se ele obedece aqui. Se não estiver obedecendo, nós trocamos aqui. Não tem problema. Fatos. É estarrecedor. Vamos trazer primeiro, vamos partir daqui. Segundo dados recentes da Organização Mundial de Saúde, a depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo. 322 milhões no mundo.
É gente, não é? Milhões. Em 10 anos, de 2005 a 2015, esse número cresceu quase 19%. E esse total, que representa cerca de 5% da população mundial, nós estamos hoje por volta de 7 bilhões, se não me falha um pouquinho mais, encarnados, né? Só deve aumentar com o tempo, fazendo com que a doença se torne a segunda maior preocupação em termos de saúde pública no planeta. É assustador. Eu me lembro, há uns anos atrás, antes da benfeitora publicar a obra, o seu médium querido, Divaldo Franco, tinha nos alertado que naquele período, em cada 6 pessoas, uma era depressiva. Ele falou, vai chegar o tempo que nós vamos ser todos. Digo, meu Deus, a coisa está andando, né? Está andando. Quando nos voltamos ao Brasil, temos 5,8% da população sofrendo de depressão, ou seja, um total de 11 milhões de brasileiros. Ainda de acordo com a OMS, entre os países da América Latina, o Brasil, claro, por ter a maior população, né, a lógica proporcional, é o que possui maior número de pessoas com o transtorno. São números assustadores e ainda assim nos deparamos com muito preconceito disseminado culturalmente. Olhem só como é que é a coisa, porque a criatura ainda não experimentou, né? Por exemplo, é comum ouvir pessoas dizendo que a depressão não é doença, e sim frescura. Muito cuidado com isso, muito cuidado. Que para ficar bom é só ter força de vontade, será? Que para se ajudar tem que sair de casa, entre outras tantas falácias do mundo pós-moderno, explica a psicóloga e neuropsicóloga Elaine de Sá. Fatos, isto é fato. Tirado agora, nesse momento, a gente vai buscar essa informação. Por que ele não está obedecendo? Pesquisando, trabalhando isso, encontrei um conceito de Guimarães Rosa, fiquei pensativo, digo, vou compartilhar isso. Porque a criatura enxerga o tempo assim mesmo, né? Lá fora chove, é frio, não tenho vontade de sair de casa e vou me isolando, né? E o Guimarães dá uma dica para nós, ó. Os outros eu conheci por ocioso acaso. A ti vim encontrar porque era preciso. Quando alguém bater na nossa porta pedindo socorro, ouça, né? Se importe, se interesse, porque ó, é uma oportunidade, né? Premissas que possivelmente desconsideramos. Por isso que acabamos entrando nesse estado depressivo. O pessoal aqui que é estudioso vão identificar rapidamente onde esse fato aconteceu. Rapidamente. O pessoal aqui do A Caminho da Luz é muito estudioso, já vai saber. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me interroga, aonde vais? Deu para ver quem está conversando com quem já ou não? Todavia, porque vos falei essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Ele convive com os discípulos 3 anos na vida pública. E de repente diz, eu estou me mandando. E ninguém vai me perguntar para onde eu vou. Onde é que aconteceu essa conversa? Já vou dar mais alguns detalhes. Mas eu vos digo a verdade, é melhor que eu vá para vós, é melhor para vós que eu vá, pois se eu não partir, o Paracleto, o Consolador, o Advogado, né, não vem para vós. Se porém eu for, o enviarei para vós. Quando ele vier, vai arguir, pôr à prova, disciplinar o mundo a respeito do pecado, uma colocação equivocada que nós preferimos do erro ao alvo, a respeito da justiça e a respeito do juízo. Porque ele vai deixar plantado a semente e vão se passar 1800 anos para que isso se realize, né? A respeito do pecado, que é orgulho da prepotência, porque não creem em mim. Realmente, veio para nós e nós o rejeitamos. Um anjo desce da sua esfera e nós o colocamos numa cruz. Nós temos um pecado coletivo cruel, isso que nos incomoda.
Isso que nos incomoda, né? Embora ele já tenha nos dispensado, porque disse que nós éramos ignorantes e não sabíamos o que estávamos fazendo. Foi isso que ele falou? Foi? Né? A respeito da justiça, porque estou indo para o Pai e não mais me contemplareis. Esperar que ele desça na nave espacial, nas nuvens, como o pessoal fala, a segunda vinda do Cristo. Olha lá que ele está dizendo, não mais me contemplareis. Então, e quando o Cristo fala, né, é verdade eterna. A respeito do juízo, porque o egoísmo não é o demônio, o egoísmo é o líder deste mundo, está julgado. É o egoísmo que é o líder desse mundo, né? E a gente traduziu por demônio, botando a culpa num cara que não tem nada a ver com a coisa, né? Ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não podeis carregar, sustentar, suportar agora, naquele momento. Não tínhamos condições para isso, né? Quando, porém, aquele vier, o Espírito de verdade, vos guiará em toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas falará o quanto ele ouvir e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Mas o Paracleto, o Consolador, prometido por ele mesmo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. Deu para identificar que momento é esse? Lembram que ele teve uma última ceia com os discípulos? Não foi? Foi lá, né? Essa conversa. Pois bem, isso é um contexto crístico que nós temos que trabalhar para entender essas coisas. Premissas desconsideradas. Verdades que nós deixamos ao lado. Premissas são verdades. O Espiritismo vem na época predita, 18 de abril de 1857, o Consolador se materializa na Terra com a publicação de O Livro dos Espíritos. Cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito de verdade. Olha aí. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Ainda bem que nós não entendemos a parábola, porque nós tínhamos metido o bedelho lá também. A gente fez de tudo, cortou, modificou, alterou, adulterou, fez horrores no texto crístico, mas as parábolas permaneceram incólume. E é agora que nós estamos entendendo de que se trata. Agora, amadurecemos. Advertiu o Cristo, ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figura, sem alegoria, direto ao ponto, a compreensão. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem. Aqui começa a nossa palestra. Nós vamos terminar exatamente falando sobre essas coisas. Atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Quando nós entendermos isso aqui, nós vamos parar de nos queixar da vida. Não tem outro jeito, que Deus é soberanamente bom e justo. Tudo o que acontece na minha vida tem que ter justiça. Não tem como fugir disso, né? Então tá. Vamos avançar. De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Sem mais, sem menos, a minha vida vira de cabeça para baixo. Já viram essa história ou não? Ou aqui em Capitão isso não acontece? Não, tem resposta para isso. Por isso que eu coloquei lá em cima que são verdades que possivelmente desconsideramos. Como nós somos estudantes da ciência do infinito, vão se passar centenas de encarnações daqui para frente. E eu vou continuar estudando o livro dos Espíritos, porque é a ciência do infinito. Se me acharem um tratado em qualquer filosofia, em qualquer coisa desta terra que suplante isso aqui, eu abandono a doutrina espírita. E olha que eu estou tentando há 35 anos. Não estou conseguindo. Vou explicar por quê.
Então, onde é que nasce isso? Efeito da ociosidade, não faço nada, da falta de fé e, não raro, da saciedade. Eu tenho muito. Desses 3 fatores. Olhem só, quando junta esses 3 fatores, vai me dar o sentido da vida desaparece. E quando desaparece o sentido da vida, o vazio existencial, problema, acende uma luz. Começa a acender uma luz. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil, de acordo com as suas aptidões naturais, não força a barra, não quer ser mais do que é, né? O trabalho nada tem de árido e a vida escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que eu espera. Certeza absoluta, ao taco fim, eu sei que vou continuar. E quanto mais eu me empenhar no trabalho do bem, mais rápido passa esse período. Afinal de contas, eu estou de passagem por aqui. Os senhores sabem disso? Não? Estão sabendo? Que daqui a pouco nós vamos voltar para casa? Nós estamos passando por aqui. Para desabrochar a nossa herança divina, Deus nos criou com todo o potencial, mas é preciso que eu desabroche isso, trabalhando em mim mesmo e projetando isso no coletivo, na sociedade, né? Pois bem, será necessário, meus irmãos, que professemos o Espiritismo e creiamos as manifestações espírita para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Será que os outros que não são espíritas estão perdidos? Olha a pergunta que o codificador faz. É impressionante como a gente trabalha, né? Como é que fica? E os outros que não são espírita estão perdidos? Estão perdidos? Para onde vão esse pessoal todo? E aí tem uma respostinha aqui interessantíssima. Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo, né? Só o bem assegura a sorte futura, ok? Só o bem. Eu conheço pessoas atoas, ateias, não sei como é que chama, só fazem o bem. Adivinha como é que o cara vai estar depois do outro lado? E eu que aparento fazer o bem, ou com interesse de receber em troca, como é que eu vou estar do outro lado? Mas eu sou espírita, grande coisa. Cuidado. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Está valendo, entendeu? Está valendo. A crença, mas agora tem um negocinho aqui, né? Tem um estímulo para nós. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhes a ideia sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas porque permite nos inteiremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Então, afasta-o dos atos que possam retardar a felicidade, mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida. Viu? Isso é o bom senso, né? Isso é uma estrutura lógica, sem dúvida, né? A calma e a resignação conseguidas da maneira de encarar a vida terrestre e da fé no futuro dão ao espírito uma serenidade, convicção plena, certeza absoluta, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Mas jamais, agora eu vou aguentar, agora eu estou entendendo porque que eu tenho que suportar, me resignar, porque agora eu entendo. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considerem, o homem recebe com indiferença, e isso aqui até às vezes choca algum, mesmo com alegria. Olha só. Os reveses e as decepções que houveram desesperado em outras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Então, não há
preservativo melhor contra a loucura e o suicídio do que a compreensão dessas coisas. E isso o Espiritismo faz muito bem, né? Sem dúvida. Tirei um trechinho lá da melancolia, eu gosto muito daquela passagem do Evangelho, que era chamada depressão na época kardeciana. Ele se utilizava da expressão melancolia, né? Essa tristeza que aparece. Sabei porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos levam a considerar amarga a vida? Olha por quê, olha só, e a gente sabendo disso fica mais fácil, ó. É que aspiras à felicidade e à liberdade, e que presos ao corpo, aos corpos que lhes servem de prisão, esgotam-se em vão esforços para sair deles. Reconhecendo inúteis esses esforços, caís no desânimo, e como os corpos lhes sofrem influência, eu transfiro da emoção para a somatização do corpo, né? A lassidão, o abatimento é uma espécie de apatia. Apoderam-se de vós e vos julgais infelizes. Quando a gente não sabe disso é terrível, né? Eu tenho ociosidade, eu tenho falta de fé, eu tenho muita coisa. E aí? E aí se apodera de mim essa tristeza de uma hora para outra. Eu estou querendo ir embora, mas eu tenho um tempo aqui. Eu tenho algo para ser feito. Foi programado antes que eu renascesse aqui no mundo físico, né? E possivelmente estou deixando de fazê-lo. Então acontecem essas coisas. A gratidão é um outro livro da benfeitora, o último da Psicologia da Gratidão. Ela começa a escrever a série psicológica Jesus e a Atualidade em 1989 e vai concluir a 16ª obra da série Psicologia da Gratidão em 2011. Tirei de lá alguma coisinha também a respeito da Psicologia da Gratidão. Ela diz para nós o seguinte no capítulo 7 da obra: graças ao desenvolvimento psicológico, o impositivo da disciplina moral e o cultivo dos hábitos saudáveis, o impositivo da disciplina moral e o cultivo dos hábitos saudáveis, proporcionam a vitória sobre os transtornos emocionais, inclusive a depressão. Inclusive, né? Evitando que se instale a depressão com toda a carga de prejuízos que proporciona. Se você tem um impositivo da disciplina moral, não tem que vigiar o outro, tem que vigiar você mesmo, inclusive o que você pensa. Porque quando o homem aprender a controlar o pensamento, ele vai descobrir o fogo pela segunda vez. A gente faz de tudo, mas o pensamento não está adiantando nada. Muito cuidado com isso, né? Então ela explica para nós como é que funciona esse processo. Pois bem, vamos entrar naquilo que eu estava falando a vocês, que é o prefácio da obra. Tem depois 30 capítulos que a benfeitora vai trabalhando com por que a gente entrou no processo, no transtorno e como é que a gente sai. Vive a Sociedade Terrestre, essa obra é de 2010, já tem 9 anos. Vive a Sociedade Terrestre, grave momento na área da saúde emocional e comportamental. Apresentando-se em caráter pandêmico, já está fora de controle, a pandemia é fora de controle. A depressão avassala os mais variados segmentos sociais, seja o potentado, seja a criatura mais simples do mundo, arrastando verdadeiras multidões ao terrível distúrbio de conduta. As grandiosas conquistas da inteligência ainda não lograram impedir a irrupção em forma devastadora desse transtorno que dizima incontáveis belas florações da cultura, da arte, da ciência, do pensamento, da inteligência e do sentimento. É todas as áreas na sociedade. Contam-se por milhões, nós vimos ali a estatística atual de 350 milhões propriamente, né? Próximo disso. Nos países superpopulosos, aqueles que lhe padecem junção perversa. No entanto, não é só lá.
nos redutos de pequena monta, igualmente se encontra insinuante e insensível, paralisando pessoas válidas que de um para outro momento, são dominadas pelo terrível morbo, a terrível moléstia, que lentamente as vence, empurrando-as para o desespero interior, o vazio existencial, e não poucas vezes, olha a consequência final, né? Cascavel se instalou agora mais um posto da valorização pela vida. Nós temos 24 horas, 188 disponível em Cascavel. Está trabalhando já. Porque lá em Cascavel, estava falando com o Alexandre, inclusive, acontecendo na sociedade, mas a sociedade abastada, abafa. Mas está rolando. Incrível. É uma coisa meio, né? Cascavel já passou dos 300 mil habitantes, com problema sério lá nesta área emocional aqui também, né? Apresentando-se como decorrência de problemas fisiológicos, que é uma consequência, na realidade, o problema emocional passa lá para o físico, hereditariedade, enfermidades infecto-contagiosas e suas sequelas, golpes que produzem lesões cerebrais, como também de natureza psicológica. Ansiedade, medo, solidão, angústias por perda de diversas expressões, vem recebendo o melhor contributo da ciência e da tecnologia, sendo de difícil erradicação pela facilidade com que se apresenta em recidiva, reincidindo, a gente cai de novo, né? Quando tudo parece harmônico e saudável. Então, um remedinho ali, uma coisinha, camufla, daí a pouco ela retorna. Possivelmente, a mensagem que está trazendo para nós, que sem sombra de dúvida é olhar para dentro, não está acontecendo. A gente não está aprendendo a lição que ela está nos propondo. A gente já vai ver isso. Desde o transtorno depressivo infantil ao juvenil, ao adulto e ao senil, manifesta-se também nas fases pré-parto, pós-parto, como igualmente psicoafetiva, sazonal, unipolar, bipolar, com as alternâncias de humor, não poucas vezes avançando para transtorno psicótico, mais grave, com aflitivas alucinações. Aqui é coisa difícil, inclusive, de reverter, né? Um histórico para nós chegar onde queremos. Pode-se afirmar que a depressão é a ocorrência que se manifesta como um distúrbio do todo orgânico e resulta de problema do quimismo neuronal, com a falta de alguns neuroptídeos ou neurocomunicadores responsáveis pela alegria, o bem-estar, o afeto, tais como a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. Isso são barrados, essas coisas deixam de transitar tranquilamente no organismo, né? Ela vai barrando isso. Aprofundando-se, porém, a sonda investigadora a respeito desse cruel distúrbio comportamental da área da afetividade, a doença se exterioriza em razão do doente, começa aqui já a explicação dela, que é sempre o espírito reencarnando, nós, em processo de reequilíbrio dos delitos anteriormente praticados. Ainda ontem nós comentávamos uma passagem que o benfeitor Emmanuel escreve no livro Falando a Terra. Falando a Terra é uma obra que foi publicada quando Chico e Valdo Vieira fizeram uma viagem para os Estados Unidos em 1965, divulgação do Espiritismo lá nos Estados Unidos. E no prefácio da obra, Emmanuel escreve assim: a gazela acorda com o canto do pássaro, já a pedra só com explosão de dinamite. Isso a gente começa a entender agora, a mensagem foi chegando preliminarmente para nós não fomos dando bola. E a coisa começa a ficar mais complicada. É mais ou menos assim que a gente vai entendendo a coisa, né? Desse modo, olhem só, quase todas as terapêuticas da atualidade, as terapias,
contribuindo para o reajustamento das neurocomunicações através dos medicamentos eficientes, assim como de incontáveis propostas de libertação do paciente, deve ter em vista a recomposição moral e espiritual do mesmo. Com todo respeito, será que o doutor, psiquiatra ou psicólogo falam para a criatura que ela vai ter que mudar de hábito também, além do remedinho? Será que é falado? O senhor vai ter, porque senão recidiva possivelmente. É falado? Acho meio difícil. Diga, querido. Eu procurei o espiritismo através do médico. Maravilha. Exceção, né, querida? Que bom. Eu entrei para a consulta, ele me olhou e falou, só palavras bonitas, falou que eu era linda, maravilhosa, que Deus estava comigo e que era para me procurar o espiritismo. Maravilha. O médico, né? Eu não sei o nome do doutor. Não precisa, querido. Da coluna que vem aqui nesse hospital. Lembre dele sempre com uma prece, meu anjo, que é coisa rara, viu? É coisa rara. A partir daí, ele me pediu para começar ouvindo o Hélio Couto. Para minha mente ficar sadia. Maravilha. E daí, através disso, Deus e os anjos de luz me apoiaram no caminho dessa senhora aqui. Sim. Aí funciona mesmo. Que bom, querido, que bom. Maravilha. Mas não é muito comum. Não, mas, né? Você fez jus a essa criatura passar na sua vida e possivelmente é um procedimento que ele faz um todo. Maravilha, né? Maravilha. Bom, identificada desde priscas eras, antigas eras, né? Com denominações variadas como melancolia, psicose maníaco-depressiva e mais recentemente como transtorno depressivo, no Ocidente foi estudada mediante os recursos da época pelo eminente pai da medicina, Hipócrates, sendo discutida por Galeno e muitos outros até a atualidade, permanecendo, no entanto, agressiva e dominadora, desafiando as conquistas da inteligência e do sentimento, porque possivelmente o espírito imortal não é levado em consideração. Né? Não é só o efeito, obviamente. Lá na universidade, o espírito não existe, viu, gente? Eu, às vezes em quando, tomo uns tombos da cadeira, mas fico quieto, né? Fico quieto. E aí o conceito está aqui, ó. Esse é o conceito que a benfeitora traz para nós. A depressão é doença da alma, que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento aonde? No inconsciente. Entendeu? Em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo em consequência ser tratado no cerne da sua origem. Então não adianta eu reprimir e jogar para lá, ela vai voltar. Eu vou ter que mudar de hábito. Não tem jeito, olha aqui, ó, né? Não tem jeito de fugir disso. O que mais? Além de todos os fatores que a desencadeiam, há o Espiritismo, olhem só por que ele é o sol que ilumina nossas vidas. Coube a nova tarefa de demonstrar que também existem outras causas, as de natureza espiritual, contribuindo para o surgimento e manutenção da problemática na área da saúde, que se traduzem como transtorno obsessivo de grave incidência. Então, o Espiritismo leva a criatura como o homem integral, espiritual e material. Né? Aqui fora nós só trabalhamos o efeito, a parte material, por isso que não está funcionando. Não se modifica a estrutura, a cerne da questão, que é a causa, que é o espírito imortal, que está viajando no espaço e no tempo. E que recebe essas mensagens gradativamente, mas às vezes não leva muito em consideração, né? Até que acontece algo mais grave. O espírito, nós todos, é um viajor incansável da imensa estrada das reencarnações, avançando da treva para a luz, do instinto para a inteligência e dessa para a razão. Logo mais para a intuição. Alguns de nós já estamos tendo esses insights, de vez em quando um estalo, a gente já está começando a sentir isso.
O seu comportamento esteve adstrito aos impositivos do primarismo, por onde jornadeou longamente. E o que mais nos incomoda, meus irmãos, que está lá no inconsciente, é que nós tomamos decisões que sabíamos que não era para tomar, já sabíamos e tomamos, e prejudicamos muito, e isso está lá pedindo para ser resolvido. Aí, quando nós reencarnamos, nós programamos o gênero de prova que vamos trazer para cá, e trazemos aquelas, obviamente, que poderemos suportar no mundo físico. E chega uma hora que elas vêm à tona, é natural. Está passando o tempo e não vem, eu recebi a mensagem e não trabalhei, de repente acontece uma coisinha mais pesada, entendeu? Porque eu me comprometi com isso antes de vir para cá. Se viesse tudo para fora, nós não aguentaríamos. Por isso que Jesus disse, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas por hora vocês não podem suportar. Até hoje é assim. Vem para fora do inconsciente na encarnação, para que eu me ajuste com a lei maior, aquilo que eu já posso trabalhar. Por isso que Deus é soberanamente bom e justo ao mesmo tempo. Maravilha, a gente começa a entender a coisa e para de se queixar da vida. Se veio é porque eu posso equacionar o problema. Senão não viria, né? Senão não viria. Nessa trajetória em que lhe faltava o real discernimento a respeito do bem e do mal, ou mesmo deles tomando conhecimento, os automatismos fisiológico e psicológico levaram-no ao comportamento egoísta e insensível, gerando situações de profundas perturbações, porque aos outros infelicitando. Por que agora eu tenho que fazer as criaturas felizes? Agora sente-se no dever, e é verdade, de ressarcir os erros, de retificar condutas, de resgatar os males praticados. E o sofrimento, olhem só, é um dos admiráveis mecanismos oferecidos pela vida para esse fim. Não é punição o sofrimento, é fator de evolução, é o contrário. E a gente se arrebenta. Chico pergunta a Emmanuel, quem é o culpado? E Emmanuel disse, aquele que for descoberto entre nós. Tem jeito. E quem pode tirar pedra em quem? Né? Quem pode? Ninguém pode, obviamente. O nosso passado não nos recomenda muito, obviamente, mas isso não é motivo da gente desesperar, isso tem jeito, né? Olhe como é verdade o conceito. A ignorância espiritual leva o homem ao quê? A arrogância, prepotência e cólera. Não é assim que nós estamos vivendo? O cara me dá uma bolacha, eu dou duas nele, entendeu? Em vez de eu agir, eu reajo, né? Eu não tenho controle. E a proposta crística é dar a outra face, superar o indivíduo, não pagar o mal com o mal, senão até quando vai isso? De que jeito, né? Quanto mais primitivo o ser, maior sua desordem mental e violência. É lógico, né? Mas a evolução nos pega a todo. Porque situando-se na mesma faixa de desenvolvimento afetivo, suas vítimas que o não perdoaram, quem bate esquece, não esquece, mas de quem apanha. E o cara foi para o outro lado. Será que ele mudou de opinião porque ele foi para o outro lado? Nem sempre. E ele convive comigo, porque eu tenho débito em mim. Ele se aproxima de mim, algo faz com que ele chegue próximo. E ele vê eu não mudando também, ele dá uma forcinha para que a coisa complique um pouco mais, né? Permanecendo na erraticidade, que é um plano espiritual, e reencontrando, investe com fúria contra a sua paz, na desenfreada loucura da perseguição insana, em que também se comprometem, infelizmente é assim mesmo, dando lugar aos lamentáveis processos de depressão por interferência obsessiva. Além de eu já ter o problema da consciência culpada, tem mais essa turma do outro lado também. Por isso que é difícil. E aí na sessão mediúnica a gente vê como é complicado dizer, deixa ele a própria sorte. Mas ele não teve pena de mim. O cara quer, até convencê-lo, a gente gasta todo o latim possível. E nem sempre consegue, né? Nem sempre consegue.
Podemos mesmo asseverar, olha o que ela diz, a benfeitora, que na maioria dos transtornos depressivos, a causa apresenta-se como de natureza espiritual. Ou após desencadeada pelos fenômenos orgânico, psicológico, fisiológico, torna-se mais complexa em razão da influência perniciosa dessas personalidades desencarnadas. O indivíduo só muda de plano. Tirar a vida de um adversário meu e jogar do outro lado é loucura. Não, deixa ele aqui. Eu preciso vê-lo. Eu já passei por essa situação. Sei como é que funciona. Fomos atender dentro da prisão, o cara não conseguia dormir, porque toda vez que ele tentava sair do corpo, aquele que ele tirou a vida estava no pé da cama esperando ele. E ele voltava para o corpo, ele não conseguia dormir. Aí eu digo, mas você não foi, você não teve juízo, deixa o cara aqui, pô. Não, mandou para lá, e aí o cara só esperava ele toda hora que ele queria sair do corpo. Não é fácil isso, né? Isso acontece. Havendo constatado essa psicogênese respeitável, que facilita o diagnóstico da problemática, o Espiritismo também oferece o grande contributo terapêutico para a sua solução, tendo como base os ensinamentos de Jesus, um médico por excelência, cuja vida é o mais belo poema de amor e sabedoria que a história oferece. Não há história mais bonita, né? Entregou-se totalmente para nos despertar para a nossa realidade. Nesse particular, o Espiritismo apresenta o seu arsenal de socorros, armas, olha só. Como de início, o esclarecimento do paciente, a fim de que adquira consciência de responsabilidade, dispondo-se à recuperação a esforço pessoal, sem o mecanismo passadista de transferir para outrem o que ele deve realizar. O outro não é mais meu adversário, o outro é a minha solução. Deixou de ser. Agora que a gente está entendendo. Muitas vezes aquela criatura que nos apoquenta, nos causa transtorno, problema, é a solução para nós. Paciência, tolerância, uma série de coisas que nós vamos desenvolvendo, né? A gente precisa dessas criaturas, obviamente, e entendê-la tendo compaixão e amor por elas. Logo depois, o empenho para conseguir a própria transformação moral para melhor, no que irá contribuir para amainar o ódio, o ressentimento das suas vítimas de ontem, que, sensibilizadas pela sua mudança de comportamento, olha como vale a pena, resolverão por deixá-lo entregue à própria sorte. Então a criatura está vendo o meu esforço. Eu fui acusado, você está pregando uma coisa, mas está fazendo outra. Mas eu disse na hora me veio, eu digo, mas eu estou me esforçando para mudar, você sabe disso também. Aí ele, veja, só vê o lado dele. Mas quando a gente diz assim, ele tomou um choque também. Mas você é testemunha que eu estou lutando para mudar. Então a gente tem como falar isso, né? Em seguida, o hábito saudável da oração. Toda manhã, meus irmãos, batendo o pé fora da cama, o mantra que funciona: Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz. Francisco de Assis fazia, não fazia? Né? Potencializa a minha força para que eu possa proporcionar a mim, ao meu semelhante, a melhor cota de bem. Me utiliza e funciona. Adivinha se não bate aí na minha porta? Adivinha? É lógico, né? Faz sentido. Em seguida, o hábito saudável da oração, dos bons pensamentos através das leituras edificantes, dos diálogos que enriquecem o ser interior, da fluidoterapia, nós vamos ter daqui a pouquinho, passes, água fluidificada, desobsessão, sem a sua presença. Olha aqui, olha aí, ela dá toda, né, tranquilamente. Diz como a gente sai do problema. E aqui ela conclui, nós estamos falando do prefácio da obra. Tem 30 capítulos lá à disposição, viu? O Senhor da vida não é insensível cobrador de crimes, mas Pai generoso, que sempre oferece oportunidade ao calceta, a fim de que se reabilite e seja feliz. Olha só, né? Eu faço uma historinha da parábola dos dois filhos do pai compassivo, também conhecida como filho pródigo.
Diz que ele não esperou o filho chegar na casa, ele viu o filho chegando de longe. Diz que o ancião saiu correndo, coisa inédita lá no Oriente, porque o ancião no Oriente anda assim, parece em câmara lenta. E na parábola ele sai correndo, abraça o filho, rolam na terra, diz que era uma festa, porque aquele filho estava perdido e se recuperou. É lindo a gente ver a história na parábola, né? Somos nós, depois de disputar comida com os porcos, voltar para casa, porque na casa do Pai é uma festa todo dia, né? Então essa longa viagem, a gente se afasta para um país longínquo e aí depois começa o retorno à casa do Pai. E é uma alegria quando a gente volta para casa imensa, meus irmãos. A saúde é, portanto, o estado ideal do espírito que se descobriu a si mesmo. Olha aí, e se identifica com o cosmos, nele inserido em clima de harmonia. Olha que conceito de saúde, procurem um, vê se a gente acha, né? Não vamos achar. Então esse é o prefácio da obra Vitória sobre a Depressão. Queremos crer que não vamos chegar à meia-noite, Felipe, não vai precisar. Uma reflexão crística final que é eterna. Vocês estão sabendo, o benfeitor Emmanuel escreveu uma obra que eu acho ela perfeita. Ela chama-se Palavras de Vida Eterna. Já devem ter cruzado com ela. Ela serve para qualquer situação. Tem tudo que a gente pensa naquela obra. Porque Jesus diz, tudo vai passar nesta vida, mas as minhas palavras não passarão, porque são palavras de vida eterna. Uma delas, a benfeitora analisa. Quando Jesus enunciou que no mundo somente se teriam tribulações, não é verdade? Não é fácil isso aqui, né? Não é fácil, ele tem toda a razão. Não apresentou uma tese pessimista, mas realista, em razão do processo evolutivo em que estagiam os espíritos no corpo físico domiciliado, como estamos agora. Complementando o ensinamento, ele aduziu, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. De que mundo Cristo estava falando? O mundo interno, interior. Ele está em plena harmonia, ele está no Pai. Ele chega a dizer que ele e o Pai somos uno, né? Está integrado na comunidade dos Espíritos Perfeitos, que é a nossa meta. Nós também vamos para lá, né? Demonstrando que o êxito é natural e inevitável. E aí ela diz, se houver o empenho e a dedicação para consegui-lo. Então precisa empenho e dedicação, precisa de contrapartida da nossa parte, né? Desse modo, ao invés do receio e da rebeldia ante tais insucessos, a bênção da gratidão, porque a dor somente se expressa como investimento da vida em favor da plenitude do ser. Aqui nós colocamos mais o céu e o inferno, conflitos existenciais, para quem quiser saber mais. Em síntese, meus irmãos, o que é que eu vim dizer aos senhores hoje aqui? O Espiritismo não cura a dor. O Espiritismo dá um sentido para a dor. E quando a gente descobre isso, a gente sabe equacionar realmente essa situação. É bem possível que, sabendo o sentido existencial, que eu sou um espírito imortal, que viajo no espaço e no tempo, trocando de corpo para desabrochar a minha herança divina que está aqui e acelerar o meu processo de redenção. Breve os senhores verão novamente esse espírito aqui. Possivelmente vão me identificar pela voz. Possivelmente. Mas não sei se estarei no corpo masculino ou feminino. Mas a voz é possível que ela venha semelhante, para que a gente continue o processo. Certeza absoluta, convicção plena, porque a nossa meta é chegar um dia à perfeição relativa, nos integrar na comunidade dos espíritos relativamente perfeitos. Alguma colocação? Estamos encerrando a nossa parte, né? Esperando que a nossa Rosa e o nosso Cristinho peçam uma caixa de livros sobre Vitória sobre a Depressão, né? Vai valer a pena.
Vamos agradecer então. Pai da vida, com uma imensa gratidão no nosso coração, mais uma vez, sentimos o abraço, a ternura e o carinho dos benfeitores que estiveram conosco nesta noite, os dirigentes espirituais desta casa de oração, esta casa de crescimento ético-moral, nos dando o apoio necessário para que pudéssemos trazer a mensagem de como gradativamente possamos suplantar nossos óbitos e nossos desafios, para que possamos realmente vencer a nós próprios, nos tornar cada dia mais úteis e retornarmos para casa como pessoas cada vez melhor. Bênção para todos nós, Pai da vida, na exata proporção em que fizermos jus merecê-las. Que assim seja, Senhor.